Paz do Senhor, bom dia para todos. Vamos escutar a palavra de Deus um pouquinho. Dia feriado, né? Todo mundo em casa aí descansando. Vamos aproveitar para ouvir um pouco a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, né? De 1, versículo 1 ao 3, nós encontramos o quê? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. Bom dia, bom feriado para vocês, né? Vamos ler um pouquinho, né? Então, aqui, 1 Tessalonicenses, versículo 1 ao 3. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, né, para quem está chegando. Pois quem é a nossa esperança, né? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor. Aleluia, né? Quem você tem colocado suas expectativas, né? Quem você tem tido esperança, né? Tem esperado o quê de quem, né? Vamos esperar em Deus, né? No Senhor Jesus, na sua vinda. Não são vocês, né? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria, né? Assim diz o Senhor Deus. Bom dia, seja bem-vindo. 1 Tessalonicenses 3, do 9 ao 10, diz assim, ó, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia incitamos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Então, esse era o desejo do apóstolo Paulo, em ter com os Tessalonicenses e ensiná-los, né? Bom dia, bom feriado para quem está passando. Então, aqui tem, ó, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, né? Por todos. Bom feriado, bom dia para quem está passando. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, né, os primeiros apóstolos. Ao lembrar-me constantemente de vocês, noite e dia, em minhas orações, né? Que Deus venha os abençoar todos os dias, né? Pensando o que vocês precisam para a vida de vocês, né? Lembra-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Que o apóstolo Paulo ali, 2 Timóteo, né, de 1 a 4, dizendo que deseja rever os apóstolos. Glória a Deus, né? Lá em Filemão ele diz assim, ó, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu falo de Portugal. Você se sente encorajado ao ler esses versículos?
Que exemplos específicos o Espírito Santo suscita em sua mente com relação às formas de Deus demonstrar apreço por você, né? Então, o que é que você tem feito para chamar a atenção de Deus, né? O que é que você tem feito no seu dia a dia em prol da sua vida espiritual, em prol da tua alma, né? Tem exortado ela, tem dito a ela que, né, porque estás abatido a minha alma, né? Confia em Deus, que eu ainda o louvarei. Você se sente encorajado a ler versículos, né? Específico, o Espírito Santo suscita em sua mente com relação às formas de Deus demonstrar apreço por você. Glória a Deus. Boa tarde, né? Tô tentando organizar aqui. A internet não tá ajudando, mas boa tarde, desculpa aí a ausência, mas agora estou presente. Então, sejam bem-vindos, né? Hoje é feriado e estamos descansando, né? Cecílio, seja bem-vindo, né? Não sei se está aí na rolagem ainda, se já foi. Para mim mostra que não tem mais ninguém, às vezes a pessoa fica pela rolagem. Eu falo diretamente de Portugal, né? Você se sente encorajado a ler nesses versículos que exemplos específicos o Espírito Santo suscita em sua mente com relação às formas de Deus demonstrar apreço por você. Paulo estava bastante ciente de que nenhum de seus sofrimentos ou serviços passavam despercebidos a Deus. Bruno, boa tarde. Falo de Portugal, né? Vou falando um pouco aqui a palavra de Deus. Quem for entrando, né, vai escutando, pode ir conversando comigo também, não atrapalha. E ele sabia, né, o apóstolo Paulo, simples e substancialmente, que era apreciado, né, por Deus. Isso lhe permitiu seguir em frente a desrespeito das duras críticas que ele sofria, né? Glória a Deus. Boa tarde, seja bem-vindo, né? 19 Rosas, seja bem-vinda. Do abandono, da solidão e da oposição violenta, né, que ele sofria pelos seus perseguidores, né, por ministrar a palavra de Deus. Boa tarde. Tubarão, boa tarde, seja bem-vindo. Né? Isso também o fez apreciar e encorajar outros cristãos, né? O apóstolo Paulo, ele sofria muitas perseguições por ensinar a palavra de Deus, mas ele dizendo-lhe do seu apreço e do apreço de Deus. Pessoas apreciadas substituem
reclamações por orações. Quando sentimos que alguém nos despreza, tira proveito de nós e nos subestima, né, que tem ocorrido muito hoje. Sara, boa tarde. Acho que no Brasil é bom dia, né? Que eu estou em Portugal. Boa tarde. Quem está em Portugal. É bem possível que nos lancemos as reclamações do dia a dia, né? Mário Neves, Rodrigo, boa tarde. Sejam bem-vindos, né? Que estiver disposto a escutar um pouco da palavra de Deus. Pode fazer pergunta, pode pedir oração. Glória a Deus. É bem possível que nós lancemos as reclamações. A Bíblia afirma com todas as letras que resmungar é pecado. Glória a Deus, né? Então, nós vamos estar sempre reclamando, isso não agrada a Deus, né? Em vez de reclamar, faça um clamor pedindo, né, a Deus sabedoria. E tem um diálogo com ele, né? Ele prefere que você diga a ele o que está te incomodando, né? O que está fazendo mal, para ele resolver, do que você ficar murmurando a um, murmurando a outro. Isso não nos leva a nada, né? Tem sempre que dizer, antes de tudo, sou grata a meu Deus, né? Mediante a pessoa de Jesus Cristo, né? Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Glória a Deus pela vida de cada um. Então, um bom dia para quem está aí no Brasil, uma boa tarde. Quem está aqui em Portugal, né? Sejam bem-vindos. Né? Pode fazer pergunta, pode... Se tem alguma ideia para deixar a live mais animada, pode sugerir também, né? Estou esperando aqui carregar o outro telemóvel para colocar um louvor. Mas sejam bem-vindos, né? Boa tarde. Que fazer, porém, para não murmurar? Será que basta amontoar as frustrações no canto e fugir? Somos felizes ou alegres, né? Glória a Deus. Boa tarde. Nada disso. Antes devemos parar de buscar apreciações de pessoas e começar a buscar Jesus. Quando eu busco apreciações de pessoas, eu estou buscando glória para mim. Isso é um caminho muito perigoso. Pode sair frustrado e com a depressão profunda, né? Longe de ser apreciado, Jesus foi desrespeitado, desprezado e assassinado. A multidão não clamaram, apreciem-no, mas sim crucifica-no. Entretanto, em vez de reclamar, Jesus passou seu tempo orando no jardim do Getsemane, antes de ser preso e também na cruz à beira da morte. Não orava só por si mesmo, mas também por aqueles que o odiavam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, pediu ele. Ele suportou isso tudo por estar convicto de que realizava a vontade do Pai. Sabia que o Pai se agradava dele e estimava sua obediência. Em seu batismo, apegou-se à palavra do Pai. Apegou-se às palavras do Pai, do Todo-Poderoso. Este é o meu filho amado, em quem me agrado, né? Assim disse Deus quando ele entrou nas águas para João Batista batizar. Deus logo bradou do céu, né? Este é meu filho amado, que me agrado, né? Em Cristo Deus também se agrada de você. Agora você desfruta de justiça de Cristo e ela lhe pertence em Cristo. O Pai, de igual modo, aprecia sua obediência à palavra e à vontade dele. Ao agradar as pessoas, Paulo dizia que estava orando por elas. Agradecer, né, a pessoas. As igrejas às quais ele remetia suas cartas tinham problemas e abrigavam pessoas difíceis,
Não há dúvida, né? Porque lidar com seres humanos é muito difícil. Glória a Deus. Não há dúvida, contudo, em vez de resmungar pelo que havia de errado, Paulo elogiava o que havia, tornando-se cada vez mais semelhante a Cristo. Em vez de murmurar, ele elogiava. Glória a Deus. E quanto a você, né? Ao sentir-se frustrado, irritado, desvalorizado, né? Você reage com reclamações ou com orações? Quando você pensa em circunstâncias que já vivenciou, de que forma as reclamações só pioraram a situação, né? E se você substituísse a reclamação por uma oração? Aleluia. Ao orar, conversamos com Deus em vez de fofocar com os outros e ao convidarmos a nos ajudar a proteger nosso coração da amargura e da raiva e a transformar não só nossas circunstâncias externas, como também nosso coração. Se você já não estiver fazendo isso, comece hoje mesmo a orar pelos outros, né? Orar por João, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vinda, Shalita. Justo e soberano Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, que essas pessoas permaneçam, Pai, fique para ouvir a tua palavra. Glória a Deus, louvado e agradecido o nome de Jesus, né? Deus Todo-Poderoso, que há de vir julgar os vivos e os mortos, vem abençoar essas pessoas que estão chegando, Pai. Louvado e agradecido o teu santo nome, vai abençoando. Vai, Jesus, abençoando. Glória a Deus. Pessoas apreciadas substituem competições por celebrações. Quando não somos apreciados, tendemos a nos evoluir ou em confrontos nada saudáveis, né? Nos envolver nada saudáveis, embora haja um tipo saudável de competição, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, buscando motivar uns aos outros em amor e a ser mais fiéis e frutíferos para a glória de Deus. Aleluia, né? Boa tarde, né? Sejam bem-vindos. A lei, muitas vezes, as nossas competitividades não é generosa, nem provém de Deus. Pelo contrário, o foco se torna a exibição de nossa superioridade em relação aos outros, no esforço de superar os demais a fim de alcançar poder, honras e recompensa, né? No momento em que até mesmo as práticas religiosas passam a ser executadas com a motivação oculta de competição mundana. Nosso comportamento também se torna mundano. A competição espiritual pecaminosa ocorre quando disputamos entre nós, visando derrotar uns aos outros, em vez de competirmos para nos tornar cada vez mais semelhantes, né? Glória a Deus. Boa tarde, sejam bem-vindos. Aqui em Portugal, feriado hoje, né? Cada vez mais semelhantes às pessoas de Jesus Cristo. Sentimos ciúmes, criticamos e até mesmo difamamos, questionamos as motivações do outro, ficamos obcecados a destruí-los e nos alegramos com eles quando eles fracassam ou sofram humilhação, né? Isso é um mau caratismo, né? A pessoa, independente de ser amigo daquela pessoa ou não deve desejar o mal para ninguém, né? E quanto a você, né? Celebra o sucesso alheio, de que maneira
A competição do fato de Deus celebrar o sucesso em sua vida o ajuda a fazer o mesmo pelos outros, né? Você consegue se alegrar com as vitórias do teu próximo, ou você consegue ficar triste, né? Desanimado quando vê as pessoas sendo prósperas. Se você está nessa situação, ore por você, né? Para que você venha liberar essa carga negativa de inveja e venha. Boa tarde, mundo criativo. Alguém com que você tem competido, a quem Deus agora o está convencendo a enaltecer, como fazer isso na prática. Se você já não estiver fazendo, comece hoje mesmo a exaltar os outros, né? Quando você valoriza as outras pessoas, né? Deus te exalta, né? Deus te valoriza. Márcio, boa tarde. Falo de aqui de Portugal, hoje é feriado, né? Pessoas apreciadas substituem amarguras por gratidão. Quando nos esquecemos que Deus nos aprecia e nos sentimos desvalorizados pelas pessoas, podemos nos tornar amargos uns contra os outros e contra Deus. Né? Quando você se encontra naquele momento de satisfação pessoal, no qual nada mais te agrada, né? Tudo e todos têm culpa, inclusive Deus, de você estar passando por esse processo de vida amarga, né? De desilusão, de tristeza, de solidão, onde não devemos fazer isso. O primeiro culpado somos nós. Alguma pessoa amarga pode... amargas param para completamente de servir, né, a Deus. Se você continuar com comportamento assim, de amargura, você vai entrar num poço fundo. Ela simplesmente desiste dizendo coisas como se ninguém valoriza o que faço, por que fazer, né? Ou se as pessoas vão sim ser ingratas, que façam elas mesmas. Outras continuam a servir, mas com espírito de murmuração. Não é bom, né, murmurarmos. Fazem todo o bem. Boa tarde para quem está chegando. Fazem todo mundo saber como é difícil a tarefa que realizam, quanto elas precisam trabalhar, e com efeito imploram que as pessoas lhes digam quão estimadas elas são. A verdade é que Deus aprecia tudo de bom que cada um de seus filhos faz, por meio do Espírito Santo. Aleluia. Em Cristo você é apreciado. Saber disso lhe permite substituir a amargura pela gratidão. Então, quando você acorda com o coração grato, vai agradecendo pelo oxigênio, né, que é o que está mais difícil hoje para nós. Saber disso lhe permite substituir a amargura pela gratidão. E o que Paulo demonstra ao dizer, não deixo de dar graças por vocês, né, de agradecer pela vida de cada um que ele tinha ganhado para Cristo. Pessoas apreciadas são gratas pela graça de Deus em sua vida e na vida dos outros. Você é amargo com Deus ou com outras pessoas por causa de dívidas, oportunidades, bens ou frutos de cobiça para si? Como essa amargura azeda sua alma e afeta negativamente sua amizade com Cristo, né? Então, a pessoa amarga, ela atrai muita coisa negativa. Roberto, boa tarde. Negatividade, sua amizade com Cristo e com os demais. Em que sentido o fato de saber apreciado por Deus o liberta da mentira que afirma o contrário? Comece hoje mesmo a ser grato pelas pessoas, né, que você convive. Boa tarde, Curi. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, que está chegando. Pessoas apreciadas, né, por Deus substitui desempenho por serviço, né?
Ele sempre está ocupado, ele sempre está ajudando pessoas. Ao longo do ministério terreno de Jesus Cristo, havia uma discussão recorrente entre os discípulos acerca do qual deles era o maior, né? Quem era maior? Se era João Batista, se era Elias, se era Moisés, né? Qual apóstolo era maior? Glória a Deus, né? Então ali Jesus vai explicar, né? O próprio Jesus veio à Terra como servo, humilde, né? Ele não veio como grande. Quantas pessoas aí empinam o nariz, eu sou grande, eu faço, eu aconteço, mas o próprio Filho de Deus, ele veio humilde, né? Nasceu na manjedoura, não tinha nada, não teve berço de ouro, não teve nada, né? Nem mansões, nem carros luxuosos, né? Então, ele demonstrou muito bem que como filho de Deus, né, os interesses é que, em vez de repreendê-los, Jesus redirecionou as aspirações dos discípulos, dizendo que deviam almejar ser grandes servos, né? Seja grande diante de Deus. Boa tarde, Conta Soft, né? Seja grande, Carlos também, boa tarde, diante de Deus, né? Bons ser grandes servos, né? Procurar socorrer aquele que precisa de uma palavra, né? Quantas pessoas hoje com depressão, opressão maligna, né? Que é a depressão, precisa só de um abraço, de uma palavra, né? Se você tiver oportunidade, faça, né? No reino extraordinário de Deus, a grandeza não é medida pelo número de pessoas que se servem. Mas por quantas pessoas você serve, né? Então, com Deus funciona assim. O próprio Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo, olha, eu vim para servir, não para ser servido. Então, aquele que serve, né? Ele é muito abençoado por Deus. Todo aquele que está mais preocupado em servir do que ser servido. O que é estar se preocupado em servir, ser servido é soberbo, gente, né? O próprio Jesus viu a terra como servo humilde, né? No reino extraordinário de Deus, a grandeza não é medida pelo número de pessoas que servem você, mas por quantas pessoas você serve. Era o que Jesus queria dizer quando alertou: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, né? Então, se você quer ser importante diante de Deus, passa a ser servo, né? Socorrer os fracos, oprimidos. Não é só com cesta básica, roupa, mas com a palavra, gente. Uma palavra você pode salvar uma vida, um suicida, né? Isso explica ainda por que Jesus é o maior indivíduo que já pisou ou pisará neste planeta. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por nós, né? Glória a Deus. TikTok passou. Sônia, boa tarde, seja bem-vinda, como é que você está? Em resgate por muitos, né? Então Jesus deu a vida dele em resgate por muitos. Seguindo o exemplo de seu mestre, Paulo se referiu a si mesmo como servo, né? Paulo estava ali se referindo que veio para servir. Saber que somos apreciados por Deus nos permite substituir desempenho por serviço. O desempenho se propõe à visão e à aprovação de outros, né? Quando você está preocupado para ser aprovado, né? Aí você atrai muita negatividade. O serviço implica a consciência de que Deus observava e aprovava o que é feito, quer outra pessoa esteja vendo, quer não, né? O desempenho nos torna escravo da opinião alheia, incapaz de dizer não e propenso a sobrecargas de trabalho. O serviço nos liberta para realizar a vontade de Deus. Nos pressiona ao perfeccionismo na tentativa de fazer de tudo correto para que os outros nos elogiem. Amém, Sônia. Seja bem-vinda, né? Glória a Deus. Aqui em Portugal hoje é feriado, então eu vou passar mais tempo em live.
O desempenho nos pressiona ao perfectismo na tentativa de fazer tudo correto para que os outros nos elogiem. Pode ir escrevendo que eu vou lendo, tá? Vou interagindo com você. O serviço nos permite fazer nosso melhor, convencidos de que Deus nos aprecia a respeito do nosso desempenho. O desempenho nos faz enforcar as coisas grandes e fazer apenas o que é altamente visível e importante. O serviço nos possibilita realizar tarefas simples, humildes e inferiores, as coisas pequenas, ciente que o carpinteiro judeu a quem adoramos, né, que é Jesus, aprecia igualmente ambos. Paulo exemplifica isso ao servir em amor aqueles que leem a sua carta, incluindo-nos. Aqui o livro de Efésios, que eu estudando abrindo aqui um ensinamento maior, né? Pessoas apreciadas substituem vanglória por encorajamento, né? Alguns anos atrás realizamos uma conferência em nossa igreja. No final do primeiro dia, muita gente da equipe, muitos voluntários falavam sobre um dos oradores, né? Que é uma pessoa dando exemplo. Glória a Deus. Havia uma enorme agitação, não sobre a sua pregação, mas sobre o apreço que ele demonstrava. Ele se sentia tão amado e encorajado por aquele sujeito que se animara a trabalhar duro, né, para o pregador, servindo fielmente os frequentadores do evento. No dia seguinte, fazendo minha melhor representação, né, de mim, já que disse o pastor, segui o tal orador a certa distância para ver o que poderia aprender com ele. O que eu testemunhei era simples e poderoso. Ele tinha um interesse legítimo em todos os serviam, em todos que serviam e no que fazia. Parecia reservar tempo a cada indivíduo que trabalhava no evento. Ele nos olhava nos olhos, agradecia-lhe com sinceridade e os encorajava, explicando como estavam fazendo a diferença para ele e quanto ele apreciava aquele serviço. Ele era verdadeiro, prestava atenção detalhadamente na maneira de cada um servir. Não é de admirar que gostasse tanto dele. E agora, alguns anos depois, ainda continuam a se lembrar dele com muito carinho. Glória a Deus. Pessoas não apreciadas acabam recorrendo à vanglória para obter a consideração alheia, mas esse não é o caminho saudável, nem santo, nem feliz no qual se aventurar. Boa tarde, seja bem-vindo. Talvez fiquemos obcecados em desfrutar o que façamos, exagerando os fatos e até mentindo a fim de impressionar os outros e assim sentirmos apreciados, né? Glória a Deus. Boa tarde, seja bem-vindo.
Bom dia, né? Tá no Brasil, bom dia. Oi, Mar. Pessoas não apreciadas acabam recorrendo à vanglória para obter a consideração alheia, mas esse não é um bom caminho, não é um caminho saudável, nem santo, nem feliz, no qual se aventurar. Talvez fiquemos obcecados em divulgar o que fizemos e fazemos, exagerando os fatos e até mentindo, a fim de impressionar outros e assim sentirmos apreciados. Né? Aqui o perigo da vanglória, o perigo de querer ser grande. Glória a Deus, né? Há aí uma implícita esperança de que, ouvindo as grandes coisas que realizamos e os sacrifícios que fizemos, as pessoas nos sejam gratas, né? E nos estimem, em vez disso, boa tarde, seja bem-vinda. A maioria considera tais vanglórias desagradáveis, arrogantes, repulsivas. O motivo, quando uma pessoa não apreciada se vangloria a alguém não apreciado, o resultado não é apreço e sim ciúmes. Boa tarde. Se de fato acreditarmos que Deus aprecia nosso serviço, podemos parar de nos vangloriar, glória a Deus, e começar a encorajar uns aos outros. Quando nos vangloriamos, usamos as pessoas para receber apreço. Quando o nosso apreço vem de Deus, podemos começar a amar as pessoas, partilhando as maneiras pelas quais Deus e nos valorizemos. Paulo demonstrou isso ao encorajar as pessoas, agradecendo-lhes por aquilo que faziam pela graça de Deus, em vez de se vangloriar de seus muitos efeitos, aquele orador na conferência. Boa tarde, Aninha. Aqui estou falando sobre vanglória, né? Sobre ser uma pessoa simples, né? Jesus, ele não buscou glória nenhuma. Como filho de Deus, ele foi humilde. Glória a Deus, né? Tinha a mesma mentalidade. O que faz a diferença para nossos voluntários me fez sentir culpado. Aleluia, Jesus. Uma das maneiras mais reveladoras de descobrir se cremos realmente que Deus nos aprecia, né? Consiste em analisar nossa vida de oração. No sentido mais geral, a oração que significa simplesmente comunicar-se com Deus, né? Contar para Deus tudo que você tem passado, tudo que tem entristecido sua alma, né? Então você diz assim, ó minha alma, como está lá, ó. O Salmo 42 diz, ó minha alma, por que estás abatida, né? Vou ver aqui, ó. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Esse é o 43:5. Mas o 42:5 também diz assim, ó.
Porque estás abatido, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então, todos os dias precisamos exortar a nossa alma, né? Glória a Deus. Uma das maneiras, glória a Deus, uma das maneiras mais reveladora de descobrir se cremos realmente que Deus nos aprecia, consiste em analisar nossa vida de oração. No sentido mais geral, a oração significa simplesmente comunicar-se com Deus. Isso pode ser feito de modo auditivo. Deus ouve nossas palavras. Né? Como boa tarde, né? Ou silenciosamente Deus conhece nossos pensamentos. A oração pode incluir cânticos diários ou cartas. Orar é a forma primária de nos encorajarmos num relacionamento com Deus, assim como a comunicação é a chave para os relacionamentos interpessoais. A oração é vital para a nossa relação com Deus. Não tem como você ter um relacionamento com Deus sem orar. Os indivíduos, cientes do apreço de Deus, estão sempre orando e fazem um jeito diferente. Eles oram sem cessar, porque sabem da obra de Deus na vida dos outros, o que lhe dá mais motivos para orar. E ora de um jeito diferente, porque são focados nos outros, nas necessidades deles. Então, está sempre orando, né, por você e por quem precisa. João Almeida, boa tarde. Boa tarde que for chegando. Luca, boa tarde. Chocolate, amo chocolate. Agradecem pela obra do povo de Deus, em vez de focar em si mesmo. Isso explica, né, porque certa metade de Efésios, né, é composta de oração, certo? O autor escreveu. Efésios é um livro de orações. Literalmente você se dá conta de que quase metade do livro de Efésios consiste em oração. Relatórios de oração, pedido de oração e convites à oração, incluindo esboços de oração, Paulo fez pelos cristãos de Efésio, e por você e por mim. Glória a Deus. Boa tarde, né? Que consiste o livro de Efésios, um livro de clamor, né? Que exortando a você orar. Vamos ver um exemplo disso em Efésios, né? Onde Paulo pura e simplesmente ora pedindo que cristãos que já conheciam a Deus aprendiam a Bíblia, né? João e Lucas ensinavam em Efésios e desfrutava de um ministério crescente, reconhecendo melhor a Deus, um pastor e o professor de ensino bíblico, disse. Poderíamos muito bem perguntar: o que você quer dizer, Paulo, né, ao orar pedindo que os efésios conheçam melhor a Deus? Você já lhes ensinou, né, essas coisas todas? Você quer dizer que eles não sabem? Então você tem que ensinar as pessoas a orar sozinhas, a buscar a Deus, né, ler a palavra. Boa tarde, Paulo Jorge.
que estou dando uma explicada aqui no livro de Efésios, lendo um pouco, né, explanada sobre o livro de Efésios. O livro de Efésios consiste em orações, né, exorta ao cristão a estar em oração, apresentar tudo a Deus em oração. Boa tarde, Paulo Jorge. Se estiver aí na rolagem ainda. Hoje. Que alguma informação oculta estranha ainda a ser conhecida. Não, Paulo respondia, você me entendeu mal. Eu não estou orando para que os efésios venham a reconhecer mais sobre Deus, embora eles provavelmente tenham muito a aprender, mas sim que eles o conheçam. Conhecê-lo e conhecer sobre eles são as coisas bastante diferentes, né? Então, exortar a pessoa a conhecer a Deus, a estudar sobre Deus, né? Quando você vai ter perdido tempo e falar mal de Deus, você conhece Ele, você tem intimidade com Ele para você falar mal dele, né? Alguns dizem assim, eu sou ateu, eu digo, problema teu, porque quando você vai descer, antes do seu corpo chegar na sepultura, quando você vai morrendo, quem tira o teu fôlego de vida é Deus. Então, o primeiro que se apresenta a você é Deus, né? Então você vai ter que explicar porque você não creu nele, porque você declarou ao mundo todo que era ateu e agora, né? É ateu, o problema é teu, vai ver Deus do mesmo jeito, né?